Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um estudo aqui da obra O que é o Espiritismo. Estamos aqui mais uma quarta-feira reunidos no nosso 11º encontro, onde nós estamos estudando essa grande importância, né, em conteúdo, mas pequena obra em volume de Allan Kardec, a obra O que é o Espiritismo. Lembrando a todos que a resposta à pergunta do próprio nome do livro, que é o Espiritismo, ele já dá na introdução, no preâmbulo, né? Ele dá uma definição do que é o Espiritismo. Nós abrimos uma janela aí para mostrar alguns textos para refletir sobre o conceito que Kardec dá do Espiritismo como ciência e filosofia, né? Então nós estamos analisando aí algumas semanas a ideia, a relação Espiritismo e ciência, sendo o Espiritismo também uma ciência. Hoje a gente encerra esses textos anexos aí que a gente tem mostrado de Kardec, e aí a gente volta para a obra para seguir o fluxo dela normalmente. Tenho aqui ao meu lado, como sempre, os meus amigos, o Lauro e o José. Peço a todos, primeiramente, antes deles se apresentarem, eu já peço que vocês curtam, deem um joinha aí no nosso vídeo, quem puder. Quem não tiver inscrito no Kardec Tube, por favor, se inscreva, isso ajuda o canal. Se tiver algum amigo, algum conhecido para compartilhar o vídeo também, compartilhe, convide a pessoa para assistir e nos siga nas demais redes sociais. E por fim, para enriquecer o estudo, quanto mais vocês participarem aí, mandarem questões, opiniões pelo chat, isso também ajuda a enriquecer o nosso estudo. Que a gente tenha um ótimo estudo e eu passo agora para o José e o Lauro darem suas boas-vindas também. Boa noite, Michel. Boa noite, Lauro. Boa noite a todos mais uma vez. Vamos seguir, então, como o Michel falou, né, estudando os textos complementares para nos ajudar a compreender essa questão da concepção do Espiritismo em consciência. Que a gente tenha um excelente estudo. Caiu temperatura hoje em São Paulo. Acho que em Minas não está tão frio, porque o Lauro está de camiseta. Mas aqui em São Paulo caiu bastante a temperatura, 12 graus agora. Frio ou não, vamos seguir estudando Kardec. É isso aí. Boa noite, pessoal. Boa noite, José, Michel. É bom estar aqui novamente, né, para esse estudo. Aqui teve um friozinho, segundo a meteorologia, aqui 9 graus na madrugada de hoje, mas, assim, confesso que eu nem percebi esse frio, não. Tá gostoso, tá gostoso. E que tenhamos, então, um bom estudo aí, que os bons espíritos nos inspirem. Michel. Vamos lá, então. Dando uma boa noite já, o pessoal já está aí nos comentários, né? O Francisco, a Vera, a Estela. Se eu não me engano, a Estela é lá direto dos Estados Unidos, né? Se eu não me engano, é ela. A Ana, que desde eu acho que do primeiro estudo também, sempre está por aqui. O Luciano, a Vanúzia. Uma boa noite a todos, então a gente vai dar início. Então, o que a gente vai ver hoje para, entre aspas, finalizar essa nossa reflexão sobre espiritismo e ciência? Um assunto muito comentado no movimento espírita, mas curiosamente o texto onde Kardec trata desse assunto comentado, ele geralmente não é apresentado inteiro. É o texto que está na obra Gênese, em que Kardec fala da progressividade da ciência espírita. Muitas vezes a gente ouve falar que as frases tipo, Kardec não disse tudo, os espíritos que vieram pós-Kardec vieram complementar, trazer informações novas, o próprio Kardec disse que o espiritismo aceitaria novas verdades, iria progredir na sua teoria. Então é muito comum as pessoas que defendem muitas obras que vieram pós-Kardec citando uma própria fala de Kardec, onde Kardec diz que
a teoria espírita poderia se modificar, aceitar verdades novas, progredir. O que é curioso é que as pessoas que citam essa fala de Kardec não citam o texto inteiro. É muito interessante. Geralmente a pessoa, para defender a sua tese, ela cita só a parte que interessa à sua tese. Mas evidentemente que para a gente entender de uma maneira séria, correta e profunda, a gente deve ver todo o texto onde Kardec trata sobre essa dita progressividade. Então a gente vai mostrar que é um pequeno texto, são 2 parágrafos curtos, no capítulo 1 da Gênese, o famoso capítulo Caracteres da Revelação, Caráter da Revelação. E no item 55, Kardec então vai tratar disso, sobre essas questões da progressividade dos espíritos. Então a gente vai mostrar esse texto, como eu disse, raramente se mostra ele, e a gente vai ver que não é bem assim. Não basta simplesmente dizer, olha, a doutrina progride, logo o que veio depois eu posso considerar um progresso. É evidente que a coisa não pode ser simples e ingênua dessa maneira. A gente vai ver o próprio Kardec tratando sobre isso. Porque muitas vezes as pessoas que seguem Kardec, estudam Kardec e defendem a teoria kardeciana e seguem a ideia de que aquilo que veio pós-Kardec não acrescentou nada ao espiritismo, muito pelo contrário, entrou em contradição com a doutrina espírita. Muitas vezes, nós que defendemos essa ideia, nós somos chamados de ortodoxos, fundamentalistas, dogmáticos, como se nós tivéssemos um posicionamento, de uma certa maneira, até fanático à teoria kardeciana. Muitos chegam a dizer, esses kardecistas, eles tratam a obra de Kardec como um religioso fanático trata a Bíblia, e geralmente esse argumento meio espantalho que a gente diz, né? Ninguém quer ser fanático, ninguém quer ser fundamentalista, ninguém quer ter essa característica. Então, as pessoas usam esse espantalho para a pessoa aceitar qualquer coisa além de Kardec. E a gente vai mostrar que não é bem assim. A gente vai tentar fundamentar e mostrar por que a gente defende as ideias que a gente defende pautadas em Kardec. Então eu vou ler os 2 parágrafos e aí a gente inicia a tradicional conversa entre o Lauro, o José e os demais, que aí vão participar. Eu vou colocar aqui para todos verem o texto. Então, lembrando, item 55 do capítulo 1 da Gênese, da primeira parte da Gênese, né? Caráter da Revelação Espírita, item 55. Então agora é Kardec falando, né? O último caráter da Revelação Espírita a ressaltar das condições mesmas em que ela se produz é que, apoiando-se em fatos, tem que ser e não pode deixar de ser essencialmente progressiva, como todas as ciências de observação. Pela sua substância, alia-se a ciência que, sendo a exposição das leis da natureza com relação a certa ordem de fatos, não pode ser contrária às leis de Deus, autor daquelas leis. As descobertas que a ciência realiza, longe de o rebaixarem, glorificam a Deus. Unicamente destroem o que os homens edificaram sobre as falsas ideias que formaram de Deus. O Espiritismo, pois, não estabelece como princípio absoluto senão o que se acha evidentemente demonstrado, ou o que ressalta logicamente da observação. Entendendo com todos os ramos da economia social, aos quais dá o apoio das suas próprias descobertas, assimilará
sempre todas as doutrinas progressivas, de qualquer ordem que seja, desde que hajam assumido o estado de verdades práticas e abandonado o domínio da utopia, sem o que ele se suicidaria. Deixando de ser o que é, mentiria à sua origem e ao seu fim providencial. Caminhando de par com o progresso, o espiritismo jamais será ultrapassado. Porque se novas descobertas lhe demonstrassem estar em erro acerca de um ponto qualquer, ele se modificaria nesse ponto. Se uma verdade nova se revela, ele a aceita. Eu vou parar aqui porque depois tem um comentário de Kardec, mas eu deixo para depois. O que eu quero ressaltar desse texto aqui? Que realmente, quando as pessoas dizem que Kardec fala que o espiritismo pode evoluir na sua teoria, pode se modificar, pode assimilar novas verdades, essas pessoas estão certas. E nós concordamos também com isso. Ora, é característica de qualquer ciência estar aberta ao progresso da sua própria teoria. O que é possível numa ciência? Ou a ciência pode achar pontos em que ela se equivocou, então ela é corrigida, ou ela pode ser melhorada em algum ponto, ou ela pode ser ampliada. Isso é característica de qualquer ciência. Por isso a sua progressividade. Então os chamados kardecistas ou kardecianos admitem isso também. Que é possível o progresso da teoria. Então, por que não é justo e correto chamar quem defende a obra de Kardec de fundamentalista, fanático, ortodoxo, seja o que for? Porque eu poderia chamar alguém disso se a pessoa não admitisse a possibilidade de progresso. Porque aí, inclusive, ela estaria contrariando o próprio Kardec. Mas nós admitimos essa possibilidade. A nossa discordância é que essas supostas novas verdades ou complementos é que não se enquadram como progresso. Então o espiritismo pode evoluir, pode ter novas informações, pode. Mas o que nós entendemos é que aquilo que veio pós-Kardec não se enquadra como esse progresso, porque ela contraria os critérios que o próprio Kardec deixou para que algo fosse considerado um adendo, uma evolução da teoria. Vejam que essa é a diferença. Então não se trata aqui de negar a progressividade, se trata de defender a ideia, de entender que essa progressividade não aconteceu porque os requisitos necessários para que ela se dê não foram respeitados. Então essa é a diferença. E para mostrar que ele coloca a possibilidade da progressividade, como todos sempre, como eu disse, as pessoas repetem, é curioso que as pessoas não tratam da continuação do texto, onde vocês viram que ele coloca as condições para que essa progressividade aconteça. Simplesmente dizer que é possível progredir não basta, porque eu tenho que mostrar as condições. E, curiosamente, essas pessoas que defendem que, por exemplo, Emmanuel, André Luiz, trouxeram uma evolução para a teoria espírita, geralmente essas pessoas não citam as condições que Kardec coloca para essa progressividade, elas só citam que há progressividade. E é interessante, parece que elas temem enfrentar o texto completo. Porque, vejam, ele coloca no segundo parágrafo as condições. Percebam que ele coloca que tem que estar evidentemente demonstrado o princípio. Então vejam,
Ele está colocando uma condição. Então, se não estiver evidentemente demonstrado, e esse termo evidentemente demonstrado é próprio de algo que é científico, né? Algo que é bem embasado. Evidentemente demonstrado. Ou que ressalta logicamente da observação. Então, eu tenho que ter evidência e lógica para que o princípio seja aceito como um princípio espírita. Então vejam que não basta eu dizer que a teoria pode progredir. Se alguém aparece dizendo assim, olha, eu tenho aqui um complemento para o espiritismo, o que eu tenho que, se eu respeito o texto de Kardec, e isso é uma característica de qualquer ciência, nenhuma evolução pode ser feita de qualquer jeito, né? Simplesmente alguém chega e diz, tem uma evolução aqui na física. Ah, mas você é especialista em quê? Em física? Não fiz nem o curso. É mais ou menos isso. A pessoa diz assim, eu quero evoluir o espiritismo, mas eu nem li direito Kardec. Aí a gente vai ver aquilo que a pessoa apresenta como evolução e ela não atende os requisitos. Ela não é algo evidentemente demonstrado, baseado em observações, em fatos, não tem lógica. E aí ele fala, assimilará, olha ele falando, né? Sempre todas as doutrinas progressivas, de qualquer ordem que seja. Desde que, olha a condição. Olha, é simples de entender. Desde que é uma condição. Então ele assimilará desde que. Por que as pessoas não falam do desde que? E aí ele dá a condição. Desde que hajam assumido o estado de verdades práticas e abandonado o domínio da utopia. Então eu tenho a teoria que ela precisa ser evidentemente demonstrada e ter lógica, e aquilo que é da economia social, que é a parte prática da teoria espírita, que atinge a sociedade como um todo, uma proposta que é justamente as consequências morais do espiritismo, ela tem que ser uma doutrina que seja uma verdade. Então vejam que tem o caráter da verdade e tem que ser uma verdade prática. Ela não pode ser utópica. Sem o que ele se suicidaria. Olha que interessante. Se eu adotar uma verdade utópica, é um suicídio para o espiritismo. E aí ele termina caminhando de par com o progresso. Progresso, não é contradição. O espiritismo jamais será ultrapassado, porque de novo, né, condição, se novas descobertas lhe demonstrassem estar em erro, ele modificaria. Se demonstrar estar em erro, ele modifica. Aí a gente vai ver as pessoas que propõem que Kardec errou, a gente vê que a pessoa não leu Kardec, não entendeu. Não conhece o objeto de estudo, não conhece a metodologia. Se uma verdade, aí para terminar, ele diz, se uma verdade nova se revela, ele aceita. Uma verdade se revela, ele aceita. Mas tem que ser uma verdade. E a gente sabe que no campo da lógica, para algo ser verdadeiro, ela tem que respeitar alguns quesitos, né? Então eu não preciso nem entrar a fundo, porque até não é o nosso objetivo aqui, mas eu não preciso entrar a fundo nos critérios, basta simplesmente eu mostrar que ele colocou critérios. Então não basta eu dizer assim, o espírito veio e disse tal coisa. É um complemento. O médium veio, o palestrante veio, o grupo veio, a instituição veio e disse, é um complemento. É uma evolução na teoria. Não, mas peraí, está atendendo aos critérios aqui que Kardec colocou? Porque se não tiver, não pode ser considerada uma evolução. Então vejam que negar a evolução também é um direito que a própria teoria coloca. Se ela não atender os critérios, eu tenho o direito de negar essa evolução, como em qualquer ciência. Se eu não atender aos critérios metodológicos daquela ciência, ela não é aceita, a teoria.
Então, isso é muito importante da gente entender como é que se dá e também para as pessoas entenderem como essas críticas que se fazem aos kardecistas são injustas. Porque a gente não aceita porque não atende aos critérios. E a pessoa que defende não fala nem do critério, quanto mais demonstrando que aquilo que ela diz que é uma evolução atendeu aos critérios. Ela nem fala dos critérios. Então, veja, eu julguei muito importante trazer isso, agora eu passo para o José e para o Lauro. Eu acho que o Michel ressaltou bem os pontos, né, desses dois parágrafos tratando aí do tema da progressividade. E eu concordo, né? Eu acho que é isso mesmo. Toda ciência de observação, como Kardec coloca aí, ela vai progredir, não tenha dúvida nenhuma. É só a gente olhar para a história da física, né? Como a física progride. Na ciência moderna, lá desde Galileu, Copérnico, depois Newton, depois Einstein, a ciência progride. A questão é que você precisa, para surgir uma teoria nova, que vai superar em alguns pontos a teoria anterior, uma coisa precisa ficar claro para as pessoas. Você precisa partir de dentro, do interior da teoria a qual se quer superar. Então, quando Einstein vai superar alguns pontos do Newton, ele está partindo de dentro ali da teoria do Newton para superar alguns pontos. E não é isso que foi feito no século XX, com os espíritos que defenderam outras teorias completamente paralelas ao espiritismo. Foram criados sistemas pessoais daqueles espíritos, só com o nome de espiritismo, mas até aí não quer dizer nada. Ter apenas o nome não significa muita coisa. A gente pode dar o nome para uma coisa, mas os princípios ali, os conceitos, são completamente estranhos. Então foram criados sistemas pessoais que vão usar uma palavra ou outra que tem a ver com o espiritismo, mas não, de fato ali não tem nenhuma relação. Então é isso. Quem defende a teoria espírita está defendendo a verdade, está defendendo ela porque ela é melhor do que as outras e porque as outras não demonstraram que ela está em erro. Isso que Kardec está dizendo aqui, caso se demonstre que o espiritismo está em erro em algum ponto, ele vai se corrigir, ele se modificaria nesse ponto, né? Bastaria que aqueles espíritos demonstrassem um erro em Kardec para ser corrigido, superado eventualmente. Mas não é isso que eles fazem, né? A gente conhece as obras, não é isso que eles fazem. Eles não dialogam com a obra de Kardec, eles não debatem, eles não estão interessados em demonstrar qual é o ponto que tá com problema. Simplesmente eles vão criando a sua própria teoria individual, falando, e a gente não sabe se aquilo está baseado em fato, se é imaginação, criação da cabeça, enfim, de fato não é como uma ciência trabalha, né? Você pega aquelas obras do século XX, não é como a ciência trabalha. O espiritismo é uma ciência. Se as pessoas quiserem outra coisa, aí tudo bem, mas o espiritismo é uma ciência, né? E como toda ciência vai eventualmente evoluir, vai progredir, mas tem que haver fatos novos para a teoria poder se modificar. Ela não se modifica simplesmente pelo fato de que o tempo passou. E aí surgiram opiniões diferentes. Não. Você precisa estar baseado em fatos novos e, pela lógica, pela argumentação, demonstrar por que aquela teoria anterior está equivocada. E, em geral, o que acontece na ciência são pequenas modificações naquela teoria. Quando a gente olha para a história da ciência, as grandes revoluções, elas ocorrem esporadicamente. É muito pouco a ocorrência de grandes revoluções, grandes mudanças, é pequena na história da ciência. Se você considerar os últimos 500 anos,
Você teve meia dúzia de episódios que vão promover mudanças profundas, como essas que eu mencionei, Galileu, Newton, Einstein, que vai mudar para sempre a história da ciência. De maneira geral, no dia a dia da ciência, são pequenas contribuições, pequenas alterações, pequenas mudanças que vão acrescentando, eventualmente modificando pequenos pontos de uma teoria que se mantém no seu núcleo. E é isso que o próprio Kardec fez em vida. Todo mundo aqui conhece o exemplo clássico que a gente cita da possessão. Todo mundo aqui conhece esse exemplo. No livro dos médiuns, lá no começo dos anos 60, Kardec vai dizer que não há possessão. Ele afirma isso de maneira bem ampla. Agora, depois, quando chega na obra A Gênese, essa mesma que nós estamos estudando aqui, ele admite a existência da possessão. Mas por que ele mudou? Porque surgiram fatos novos. Ele pôde observar o fenômeno de Morzine, aquela cidade que teve inclusive um caso coletivo de possessão. Então, se um fato novo está contrariando a teoria, o que você faz? Joga toda a teoria fora? Não. Você faz um remendo. Você corrige, você emenda a teoria naquele ponto. Então, é assim que uma ciência trabalha, e é assim que Kardec fez. Olha como Deus é bom, né? Ele permitiu que houvesse um exemplo prático disso enquanto Kardec estava vivo, para a gente poder ver que, de fato, o Espiritismo é uma ciência que progride, mas que progride dentro de certas condições, como o Michel já havia colocado. Então, esse exemplo caiu do céu mesmo para a gente, né? Para poder mostrar como é que o Espiritismo trabalha e que ele não é um conjunto dogmático de princípios e que não tem nada a ver com a Bíblia. Isso é uma compreensão equivocada dos críticos. Bom, deixa eu ver. O critério usado hoje, né, para querer justificar que os espíritos estão progredindo a ciência espírita é o critério de autoridade. Olha, o médium fulano disse, o médium ciclano disse, palestrante A, palestrante B, espírito A, espírito B. E isso passa a ser tido como uma verdade, quando, né, em realidade não é. Vejam, assisti agora recentemente uma determinada pessoa falando que existe cidade no mundo espiritual porque ele disse, ele usou o termo aqui, em desdobramento, eu vi tudo acima do Rio de Janeiro. Então, nós estamos falando aqui, qual cidade? A dita cuja colônia não se lar. Né? Então, ele usou esse critério de que eu vi. Aí, a pessoa pega e fala, olha, mas o fulano viu. Ela esquece de... Peraí, o que Kardec falou disso? Nós temos aqui as imagens fantásticas, as criações fluídicas, vai encontrar isso em toda a obra de Kardec. Né? Não, mas o critério é o critério de autoridade usando o nome, seja de quem for, né? Fugindo completamente desses princípios que já foram, desses critérios que já foram destacados pelo Michel José, que é o critério da observação, da razão, do bom senso, da lógica, né? Então, como que poderia desenvolver uma ciência, progredir uma ciência melhor, sem não tem embasamento nenhum, né, nesses critérios dos quais o Kardec foi exigente. Porque senão a ciência espírita ela teria se suicidado prematuramente. Se ele fosse leviano em usar esse mesmo critério que hoje se usa. José, ele citou aqui o estudo dos processos de Morzine, que Kardec muda de opinião. E o Michel, e talvez o José vai se lembrar bem, que ele muda também quando ele observa a mediunidade no copo d'água. A princípio, ele negou. Mas depois, voltando lá, observando o fenômeno, ele disse assim, realmente,
um efeito que esse copo produz sobre a determinada pessoa. E faz com que ele, né, tenha ali o fenômeno de dupla vista, né, provoca esse fenômeno. Então, veja que Kardec muda, porque, como foi dito pelo José, a própria observação dos fatos fez com que ele se reposicionasse, né? Ele não usou o critério de, eu não aceito aqui a mediunidade no copo d'água porque eu não usou esse critério. E é isso que o movimento espírita precisa entender. E, né, não nem vou lembrar que repetir o que o Michel falou sobre nos chamar de radicais. Espíritas kardecistas radicais. Não, nós estamos sendo lógicos, tentando, né, usar esses critérios, ou pelo menos debater usando esses critérios nos quais Kardec deixou bem organizado, muito bem estruturado. Michel. Eu acho que usar a classificação para a pessoa que defende a ideia de que não houve uma evolução na teoria de Kardec, pós-Kardec, chamar essas pessoas, no caso nós, porque nós defendemos essa ideia de fundamentalista, de algo assim, eu acho que tem um pouco a ver com falta de argumento. Porque eu coloco esse carimbo na falta de argumento para parecer uma coisa feia para as pessoas correrem daquilo. Então tem a ver um pouco com falta de argumento, porque se eu tenho bons argumentos, eu não preciso colocar classificações nas pessoas. Eu dou os argumentos do porquê que aconteceram, então, os progressos. Então eu digo assim, olha, não escute aquelas pessoas porque elas são fanáticas, ortodoxas, fundamentalistas. Aí as pessoas em geral, porque como eu falei no início, ninguém quer ser isso, né? As pessoas dizem, então eu vou aceitar aqui o que esses espíritos estão dizendo, porque eu não quero me enquadrar nessa classificação de fanática. Então ela é meio que forçada a aceitar alguma obra, algum autor, alguma teoria que mesmo que contraria a obra de Kardec, a pessoa diz, não, eu vou aceitar um pouquinho que seja, porque se eu for 100% só Kardec, eu vou estar no grupo desses aí, eu não quero ser isso. Então, veja, é meio covarde isso, né? Porque, como eu falei, é um espantalho que não é, na verdade, um argumento, né? Então é muito curioso, porque as pessoas dizem assim, mas o espírito veio e disse através do médium. Veja, isso não é um critério. Por isso que não pode ser aceito. Eu não posso pegar o que um espírito falou e simplesmente descreveu e considerar um avanço na doutrina. E se só isso já não serviria como um avanço, não serve, não enquadra nos critérios da demonstração, da lógica, dos fatos. Mas agora imagina ele simplesmente só descrever e ainda contradizer o que está na obra. Como é o exemplo que a gente sempre cita. Por exemplo, o André Luiz diz que há órgãos no perispírito e todas as consequências da teoria que ele sustenta são baseados nisso. Toda a teoria que ele cria é baseado num perispírito com órgãos. Mas a obra de Kardec diz que não há órgãos. Então eu tenho uma contradição. Aí alguém pode dizer, mas e quem sabe se a informação de que há órgãos está certa e de que não há órgãos está errada? Bom, se para eu corrigir, então, e ver nisso um erro que tem que ser corrigido, eu tenho que começar a avaliar a lógica, os argumentos, a fundamentação. E quando a gente compara os argumentos do não há órgãos para os argumentos do há órgãos, eu tenho muitos problemas na tese de que há órgãos. Então, veja, é por isso. Um outro exemplo. Algumas pessoas dizem assim, mas esses kardecistas, eles negam certos avanços, certas contribuições
que a ciência atualmente trouxe que podem auxiliar o espiritismo. Qual? Qual é o autor? Qual é a teoria? Qual é a obra? Qual é o artigo? Aí a gente vai ver essas chamadas contribuições que muitos defendem, dizem que os kardecistas mais endurecidos não aceitam. A pessoa está citando teses materialistas. Ou seja, teses que negam princípios fundamentais da própria ciência espírita. Ela não percebe que é uma contradição, mas é uma contradição grave, porque ela toca na base da teoria. E aí, porque a gente não aceita uma contradição grosseira, elas nos colocam a pecha de fanáticos, fundamentalistas, ortodoxos. Porque pelo menos alguma coisinha. Só que tem outra coisa curiosa. Quando você vai ler os demais textos dos espíritos e do próprio Kardec nas obras de Kardec, tem uma coisa curiosa que você descobre. O próprio Kardec e os espíritos, quando se tratava de novas verdades, eram rigorosos. Pendiam para o radical. E essas pessoas também não citam isso. Há um texto, uma fala de Kardec na Viagem Espírita de 62, que ele diz: em tudo o exagero é prejudicial, menos nessas questões de aceitar verdades novas que não estejam bem demonstradas naquilo que os espíritos trazem. Então veja, ele chega a defender o exagero do rigor. Quer em outra frase clássica do Livro dos Médiuns, a famosa frase do Erasto: é preferível negar 10 verdades do que aceitar uma mentira. Olha como é. Ela não é uma frase de equilíbrio, ela é uma frase extremista. Mas aqui não é um extremismo religioso, é um rigor científico, como qualquer ciência tem. Por exemplo, a ciência, qualquer ciência, para ela admitir uma correção ou até mesmo uma revolução, não é assim: chega alguém, diz, falou, pronto, vamos trocar tudo que a ciência falou. Ela tem o seu chamado, a sua rigidez, né? Porque senão a todo momento ela estaria balançando e se modificando e não teria nenhuma estabilidade nas teorias científicas. Por isso que elas têm que ter uma certa rigidez. Que o próprio Kardec e os próprios espíritos colocavam. Aí vocês também citaram os exemplos, né? Há exemplos de modificações que Kardec fez. E aí você vai ver como ele fez. Ele apresenta fatos, ele apresenta toda uma nova argumentação. Então isso eu considero muito importante a gente refletir, conversar com as pessoas, porque senão elas ficam com esse medo, assim: mas será que de repente... Ora, ela tem que seguir os critérios da ciência. Se a ciência não apresentar, aquilo não for apresentado dentro desses critérios, ela... Por último, outra coisa que eu lembrei agora, para citar outro exemplo. Há pouco tempo eu vi um autor na internet que defende um erro em Kardec. Então ele diz que há um erro em Kardec. Aí quando você vai ver o erro que ele diz que tem em Kardec, ele fala da geração espontânea e da teoria da evolução. Porque ele não entendeu que isso não é um assunto espírita. Então não houve erro nenhum na teoria espírita. A teoria espírita continua mesmo, porque isso é um tema da biologia. Aí porque Kardec citou discussões científicas da biologia à sua época, ou citou os espíritos opinando sobre a discussão da biologia à sua época, a pessoa acha que isso é um princípio espírita que, portanto, está equivocado e tem que ser modificado. Ela não entendeu que a modificação já foi feita pela biologia. Kardec só citou o que era a discussão à sua época. Esse é o nível dos críticos que a gente vê por aí. Mas hoje em dia que a gente está vivendo a época do relativismo, né?
Isso aí tomou conta. Tudo pode, tudo vale, tudo é verdade ou nada é verdade, tudo é relativo. Por que a pessoa fica criando esses conceitos falsos? Para ela poder colocar alguma coisa que ela quer como espiritismo. Ela gosta de algum assunto ou de alguma teoria e ela gosta também do espiritismo. Daí o que ela faz? Ela relativiza ambas para tentar fazer ambas ser a mesma coisa. Mas daí eu crio uma contradição, uma salada sem nenhum sentido. Porque a pessoa quer usar o seu gosto pessoal. Então ela é psicóloga, ela quer trazer teorias da psicologia materialista para o espiritismo. Ela é pedagoga, ela quer pegar pedagogos que trazem bases materialistas para o espiritismo. Ela é historiadora, ela quer fazer uma linha de raciocínio materialista da história. E aí eu vou citando. Há vários palestrantes que eu vejo, palestra espírita, daí o fulano é médico. Palestra espírita. Aí você abre para ver a palestra, ele está falando de medicina. Ele não está falando de espiritismo. Mas o que tem a ver pro... Teve agora há pouco tempo, né? Aquele, eu não lembro, acho que é Sérgio, né? Que teve, eu acho, no Flow. Veja, ele... Eu acho até que agora ele nem se apresenta mais como espírita, né? Porque agora também o pessoal tá indo para algo... Porque se colocar só como espírita restringe muito, né? Mas muito desses, eles se apresentavam no início como espírita e falavam no meio espírita. Aí você vai ver, tá falando do cérebro, tá falando da pineal, tá falando dos neurônios, tá falando das sinapses, aí tá falando da corrente sanguínea, tá falando de hormônio, tá falando... Mas isso não é espiritismo. Aí se eu não aceito... E por fim, já para passar tem uma questão antes de passar para vocês, só para finalizar. É curioso que essas pessoas que reclamam da rigidez dos kardecistas, elas também têm obras que elas discordam. Olha que contraditório. Então, essas que dizem que não, alguma coisa tem que aceitar após Kardec, mas daí tem outras que ela não aceita. Só que se ela aceita uma, por que ela não aceita todas? Então a pessoa não vê a contradição. Aí ela não vê que para essa outra pessoa, ela também é considerada ortodoxa, fundamentalista. Veja, se eu for por esse caminho... Aí imagina a gente numa convenção entre os astrônomos, aí chega o Lauro e diz assim, ó, a Terra não é redonda, viu? Ele é expulso do evento. Ah, mas esses astrônomos aí, esse pessoal, é muito fundamentalista, trata a astronomia como quem trata a Bíblia. É a mesma lógica. Ah, olha, o Sol é que está girando em torno da Terra, viu? Quem disser o contrário, fundamentalista. Tá preso aí nos livros. Eu não posso usar essa aparente argumentação no meio científico, como o espiritismo é uma ciência. E como eu falei, isso é covarde, porque eu ataco, é como se eu atacasse a pessoa e não desse argumento para mostrar por que a teoria que eu defendo é um complemento, um auxílio para o espiritismo. Antes de passar para vocês, tem uma pergunta aqui, que é... Acho que a Sandra tem uma pergunta. Isso, a Sandra, eu acho que a Sandra é nova por aqui. Ela é nova, ela comentou ali em cima. Isso, ó, eu vou colocar aqui, ó. Boa noite, conheci os canais de vocês, estou gostando muito. Estou maratonando os estudos anteriores e fiquei com uma dúvida. Se o espiritismo não é uma religião, por que Kardec deu, aí ela continua na outra embaixo, né? Por que Kardec deu a denominação de espírita, como são denominados católicos, evangélicos, para os seguidores das religiões? Gratidão. Então, primeiro, agradecer a Sandra, né? Espero que ela fique por aqui, que ela goste, que ela tire suas dúvidas. Eu não sei o quanto ela já leu de Kardec, mas também nos procure aí nas redes sociais. Geralmente o pessoal que quer falar comigo sobre espiritismo
no Instagram lá do Kardec Tube, ou deixa aqui nos comentários dúvidas, a gente sempre quer ajudar quem quer estudar Kardec, né? Da minha parte, o que eu tenho para dizer sobre isso? É que a denominação para alguém que é adepto de alguma teoria ou de alguma doutrina, sempre tem que ter um nome. Isso não serve só para as religiões, Sandra. Então, o espírita é aquele que é adepto do espiritismo. Aí, como você falou, o católico segue o catolicismo, que é uma religião. Mas não significa que se eu dou um nome para o seguidor de alguma doutrina, que essa doutrina seja religiosa. Denominar o seguidor de uma doutrina ou de uma teoria não serve só para as religiões. Percebe? Eu tenho isso na filosofia, eu tenho isso em qualquer área. Eu tenho isso em qualquer ciência. Quem segue uma linha, quem segue alguma coisa, ela tem um nome, é o seguidor. A pessoa que tem dentro da psicologia, daí a pessoa é da área, ela segue a linha da psicanálise, aí tem os seus teóricos, geralmente a pessoa é freudiana, eu tenho a pessoa lá dentro da filosofia que tem determinado filósofo que é quem ela segue, tem a sua denominação, é uma maneira de denominar o adepto daquela doutrina, mas isso não serve só para denominar os religiosos, percebe? Então o espiritismo é uma ciência e uma filosofia ao mesmo tempo. E os seguidores, os adeptos, aqueles que estudaram, se convenceram dessa teoria, são os espíritas. Que Kardec chegou a usar também o termo espiritista, né, que não pegou. E na primeira edição do Livro dos Espíritos, poucas pessoas sabem disso, na primeira edição do Livro dos Espíritos, ele chega a falar dos espiritanos. Uma coisa louca, né? Mas lá na primeira edição do Livro dos Espíritos tem o seguidor do espiritismo, é o espiritano. Isso é uma coisa muito, muito soa feio, né? Pegou o termo espírita. Então é isso. Eu passo pro José, pro Lauro, não sei se eles querem falar mais sobre isso. E também sobre o que a gente já conversou, né? Não, eu ia comentar o mesmo. Não é só na religião que a gente tem esses termos para designar os adeptos de uma teoria, de uma doutrina, né? Mesmo o Michel comentou, na filosofia você tem aqueles que aderem à doutrina ou à filosofia do Descartes, são cartesianos, aqueles com relação ao Platão são platônicos ou aristotélicos, e na ciência também, né? Hoje em dia é menos comum, mas ao longo da história aí, você tinha os galileicos, que aderiam ao sistema do Galileu na época lá da Revolução Científica. Depois você tem os newtonianos, depois você tem os einsteinianos. São aqueles que aderem, que concordam com aquela doutrina, né? Acham que ela é verdadeira, que ela é boa. Então é mesmo nesse sentido. Só um parêntese, desculpa ter cortar, Lauro. O José Braga falou uma coisa que é verdade, né? O torcedor do Corinthians é corintiano, né? Então até para o jogo de futebol, né? É a mesma coisa. Poderia deixar passar, né? E isso, não, é que nem quem torce para o Santos é o quê? Sofredor. Todos têm nomes, né? Mas pode falar lá. Não, é só lembrar, né? Quem estuda a física é o físico, né? Quem estuda astronomia é o astrônomo. Quem estuda ciência espírita, o espiritismo, é o espírita. Então, o nome não quer dar uma ideia de religião. É uma designação para que se entenda, né? Qual é o objeto que está sendo tratado. No caso nosso, a ciência espírita. É isso aí. Aqui ela já falou, ó. Ok, já me esclareceu, estou estudando as obras de Kardec há 5 anos, sou uma aprendiz, muito obrigada, já estou seguindo os canais. Então, seja bem-vinda, não deixe de mandar as dúvidas até em off, né, aqui embaixo nos comentários, depois que fica gravado, ou lá no Instagram, e a gente tem um grupo para quem quer estudar Kardec no WhatsApp também, se tu me chamar lá no Instagram, não sei se tu tem Instagram, eu posso pegar teu contato para colocar nesse grupo, porque lá é só quem estuda Kardec que pode entrar, né? Se tu quiser, lá o pessoal troca ideias, tira dúvidas. Tô aproveitando ao vivo para mandar recados aqui, né? Inclusive a Estela tá falando do Texas, né? Lá nos Estados Unidos, ela disse que lá tá quente, aqui agora aqui é inverno, lá é verão, né? Eu preciso falar com a Estela, se ela estiver me ouvindo, me chame no Instagram do Kardec Tube lá ou aqui nos comentários, né?
Mas é isso, deixa eu ver se tem mais algum aqui que eu já passo para vocês de novo, a gente já tá. Eu acho que de pergunta não tem mais nada. Eu quero só. Aí o pessoal que quer fazer parte do grupo, chama no Instagram do KardecTube, no direct lá. E se não tiver Instagram, me chama aqui nos comentários depois que vai ficar no vídeo gravado, que a gente entra em contato e conversa sobre os critérios para entrar no grupo, né? Eu quero só ler o finalzinho do que Kardec comenta depois desse texto, e aí a gente já vai pro encerramento, né? Vou colocar aqui. Que Kardec, ele coloca um asterisco, ele faz um comentário, que ele diz assim: diante de declarações tão nítidas e tão categóricas, quais as que se contêm nesse capítulo, caem por terra todas as alegações de tendências ao absolutismo e à autocracia dos princípios, bem como todas as falsas assimilações que algumas pessoas prevenidas ou mal informadas emprestam à doutrina. Não são novas, aliás, essas declarações. Temos-las repetido muitíssimas vezes nos nossos escritos, para que nenhuma dúvida persista a tal respeito. Elas, ao demais, assinalam o verdadeiro papel que nos cabe, o único que ambicionamos, o de mero trabalhador. Esse comentário de Kardec, ele é muito importante, porque, olha que coisa interessante, Kardec já era criticado à sua época, até por espíritas, como uma espécie também de um ortodoxo fundamentalista. Por isso que eu digo, quando as pessoas me criticam com essas palavras, eu quase que tomo por elogio, porque Kardec também já... havia uma crítica de uma parte do movimento espírita, na época de Kardec, que era crítica a Kardec, que dizia que ele era muito devagar, que ele não aceitava certos princípios, que ele era muito, muito rígido, muito ortodoxo, e já havia uma reclamação a Kardec sobre isso. Agora imagina o que vai sobrar pra gente, né? Porque ele não aceitava qualquer coisa assim rapidamente, sem critério, ele era muito, mas muito exigente. Então ele já tinha, em vários momentos ele vai falar, chegou a surgir, se eu não me engano, em 64 havia um movimento do espiritismo independente. E aí Kardec vem dizer, mas independente do quê? Né? Porque as pessoas acham que é curioso isso, e isso está voltando agora, que tem a ver com relativismo. As pessoas acham que algo, quanto mais genérico for, mais ele é tolerante, abrangente. O que as pessoas não entendem é que quanto menos eu defino uma coisa, menos eu entendo e mais contradições eu posso ter. Quanto melhor eu defino e limito as coisas, mais claro fica para eu entender e avaliar se aquilo é verdadeiro ou falso. Tudo que é genérico demais, subjetivo demais, ele tem pouca utilidade e tem pouca clareza. Então eu não consigo definir o que é útil, o que é inútil, o que é verdadeiro, o que é falso, o que é aplicável, o que não é. Então essas teorias que tentam, não, os kardecistas eles são muito fechados, a gente tem que unir todo mundo, a pessoa confunde a união moral da fraternidade que a gente tem que ter com as pessoas com uma espécie de união de conceitos, de teorias. Agora, se eu unir todas as teorias, inclusive as teorias que são contrárias, eu não tenho teoria nenhuma. Então, hoje as pessoas, em nome da tolerância, do amor, da união, eu sou mente aberta, eu pego um pouquinho de cada coisa. Se você pega um pouquinho de cada coisa, como é que você define o que é verdadeiro, o que é falso? Como é que você se entende? Como é que você aplica algo que você não tem bem definido? Isso está acontecendo hoje até na academia. Uma espécie de totalidade do conhecimento, como se fosse várias verdades, mas que são contraditórias. Isso é uma maluquice. Eu estabelecer
um posicionamento é justamente a maneira de eu separar o que é falso do que é verdadeiro. Então é muito comum as pessoas dizerem assim, não, o espiritismo ele é muito fechado, eu gosto de algo mais mente aberta. Aí tu vai, o que quer dizer esse mente aberta? Tem tudo ali dentro, mas se tem tudo ali dentro, como é que faz para separar o que é verdade e o que não é? Contraditório. Por exemplo, eu tenho uma teoria que diz há órgãos no perispírito, eu tenho dentro da mesma teoria dizendo não há órgãos no perispírito, e aí? Há ou não há órgãos? Veja, eu não posso ter contradição. E o pessoal acha que definir algo é intolerância. Tem nada a ver o campo da moral, da relação, com o campo da teoria. Imagina se a gente não teria teoria nenhuma, né? Então isso é muito importante, porque a gente está vivendo essa época. Geralmente a pessoa que é mais... existe muito essa cultura, né? A pessoa é mente aberta, a pessoa ela não é... Aí eu não me prendo em rótulos. Eu sou... Aí dá uma impressão que ela é tolerante, ela é uma pessoa que não é preconceituosa. E quem defende uma ideia e critica a outra é uma pessoa mais intolerante, é uma pessoa mais fanatizada, preconceituosa, inferior, mente fechada, incapaz. Vejam, hoje é uma cultura disso. Só que isso é falso. Porque, como eu falei, uma teoria que tem tudo, ela não tem valor nenhum. E sem teoria a gente não faz nada. A gente não faz nada sem teoria. Eliminar a teoria é regredir para antes da filosofia. Não é avançar. Para tudo eu preciso de teoria. Justamente para definir as coisas, para separar o verdadeiro do falso, o bom do ruim. Se eu começar a eliminar critérios, eu não tenho mais nada. Vai pro lixo tanto o conhecimento quanto a moral. Que é justamente o que o relativismo faz, né? Ah, não tem moral. Tudo pode, eu sou livre. Porque a pessoa quer o quê? Ela não quer ter regras. Mas isso não é o posicionamento da ciência, não é o posicionamento da filosofia, não é o posicionamento de uma teoria moral. Respeitar, a gente tem que respeitar todos. Mas eu não posso acabar com as definições. Olha, por isso até que o termo kardecismo, que muitas pessoas se incomodam, ele é necessário. Por quê? Entra até na pergunta que a Sandra fez. Por que a gente tem que dar esses nomes? Para a gente se referir, para a gente mostrar sobre o que a gente está tratando ou defendendo. Para separar uma coisa da outra. A gente precisa dar nome. Por exemplo, a gente tem que dizer espiritismo kardecista. Daí tem pessoas que se incomodam. Ah, mas Kardec não foi ele o dono que criou da cabeça dele o espiritismo. Sim, não foi ele que criou da cabeça dele. Mas eu tenho que eu tenho que usar esse termo porque, como tem muita coisa que se contradiz, que está sendo chamado de espiritismo, eu tenho que diferenciar. A pessoa já sabe. Aqui ela vai estudar com pessoas que entendem que Kardec fez uma ciência sobre o espírito com consequências morais e que essa teoria é a melhor, tanto do ponto de vista lógico, quanto do ponto de vista científico e quanto do ponto de vista do consolo moral que dá. E não houve nenhum progresso pós-Kardec. Houve uma contradição. Essa é a ideia que a gente tenta defender e mostra, argumenta, a gente está aí há 2 anos argumentando. Mesmo que as pessoas não concordem, é importante que a gente apresente a definição, até para elas saberem se elas concordam ou não. Imagina se a gente não desse a definição. Então é muito importante a gente entender essas questões para não cair nessa coisa em que nada é certo, nada é definido, nada é verdadeiro, e aí não é possível nem conversar e discutir ideias, né? Quanto mais evoluir. Eu passo para vocês. Essa nota de Kardec é muito boa, né? Ela trata exatamente do que a gente está falando. Ele já está negando
duas coisas aí, né? Primeiro, que ele fosse o dono dos princípios, né? Absolutismo, autocracia. Ele está se referindo a essa crítica que o Michel disse, de que ele mesmo, a pessoa de Kardec, tivesse posse ou tivesse um domínio sobre aqueles princípios e não quisesse abrir mão por uma questão pessoal, de apego às próprias ideias e de não ser aberto ao diálogo, como o Michel falou, né? Mas tudo que Kardec fazia era ser aberto ao diálogo e a gente volta sempre no mesmo ponto. Se houver um fato que contraria a teoria, se houver um argumento melhor que o argumento de Kardec, a gente avalia e modifica essa... A gente, que eu quero dizer, não nós três aqui, né? A comunidade espírita, se... Hoje Kardec não está mais encarnado. Se houver um ponto a se modificar no espiritismo, quem é que vai proclamar essa modificação? É a FEB? A FEB vai fazer uma reunião com as federativas para proclamar a modificação no espiritismo? Não. Assim como não existe uma associação mundial dos cientistas para proclamar uma alteração em qualquer teoria científica. Não é assim que funciona. Ocorre pelo livre debate. Se a pessoa propõe um princípio novo, ela publica. As pessoas vão ler, vão debater, vão criticar, vão concordar, vão discordar. E aí, se aquele princípio for verdadeiro, se tiver solidez, aquela ideia nova a ser defendida, aos poucos ela vai ganhando aceitação perante a comunidade. Então é assim que funciona, né? A Estela colocou mais um comentário aqui. São duas perguntas que não vai dar tempo da gente tratar. A gente poderia tratar no próximo estudo, né? Ela fala, não é verdade que tinha um grupo que acreditava na comunicação com o espírito, mas não na reencarnação? Isso era muito comum no espiritualismo do anglo-saxão, né, na Inglaterra, nos Estados Unidos principalmente. Mas a gente pode tratar com mais calma no estudo, no próximo estudo, né? E ela coloca um outro comentário abaixo sobre a questão dos órgãos no perispírito. Esse é o tema que a gente tratou bastante algumas vezes aqui, né, em estudos anteriores, que também não daria tempo da gente explicar aqui. A gente pode tratar novamente no próximo estudo, né? Mas, enfim, a gente chegou no nosso tempo e eu queria agradecer a presença de todos. A gente vai seguir discutindo, a gente pode seguir debatendo isso no grupo do WhatsApp, pelo Instagram, como o Michel falou. Se vocês quiserem seguir com a discussão, né, não precisa esperar a semana que vem, nos chame no Instagram. Tem o Estudar Kardec do Lauro, o Kardec Tube do Michel, o meu pessoal, José.Paniago, né? A gente pode continuar debatendo esses temas lá, ok? E os comentários, como sempre, muito bons, comentários, perguntas. A gente agradece a presença de novos e antigos participantes aqui do nosso estudo, né? A gente fica sempre muito feliz. Então é isso, vamos seguir estudando Kardec, debatendo, discutindo. Uma excelente noite a todos. E os textos de Kardec são textos muito sedutores, né? Quem lê Kardec argumentando, contra-argumentando, respondendo às críticas, aos ataques, ele fazia questão de colocar na revista os chamados inimigos do espiritismo, né? Artigos que combatiam o espiritismo, ele fazia e mostrava argumentos muito lúcidos. Então, quem chamava Kardec de estar indo muito devagar ou muito depressa para alguns, é porque realmente não entendeu a seriedade com que Kardec levava a coisa, né? Você pega hoje, por exemplo, esses romances mediúnicos atuais, você vê ali frases de efeitos para que passe, né, ali, junto ali, uma teoria estranha. Por exemplo, eu vou usar assim, a mediunidade no campo sagrado, mediunidade com Jesus, algo do tipo assim, que é muito comum usado por esses espíritos, né, dessas obras, esses romances ficcionais aí. E eu, uma vez, conversando aqui com o Michel, ele me levantou uma questão, falou assim, Lauro, cadê os espíritos
do tempo de Kardec, Santo Agostinho, São Luís, por que que esses espíritos não se manifestaram com esses médios da atualidade? E eu fiquei pensando, mas faz sentido, né? Por quê, né? Porque novos espíritos, entre aspas, novos nomes, né? E vejam nomes, né? Que se dizendo ter sido contemporâneo de Jesus, veja que é todo um efeito e que acaba nos enfeitando a nossa capacidade de raciocinar, e isso passa batido. Então, ler Kardec é sedutor, mas tem que ler com seriedade, com perseverança e, né, com assiduidade. Não pode simplesmente ler aqui, ó, lá de vez em quando. Tem que seguir um rigor aí, vai ver o quanto Kardec foi lúcido e a teoria da morte dele para cá, nada progrediu. Nada progrediu. Michel. Já quero aqui despedir, agradecer ao Michel, ao José, a todos aí. Um abraço, pessoal. E nos vemos segunda-feira para o estudo do livro dos Espíritos. Abraço. É isso aí. Eu quero agradecer também ao José, ao Lauro. Agradecer hoje o pessoal bastante participativo, tanto o pessoal que chegou, que está chegando agora, quanto aqueles que estão conosco há bastante tempo, né? Semana que vem, a Estela nos lembra, ajuda a nos lembrar, a gente inicia o estudo, reservando uns minutinhos aí para ajudar ela sobre essas questões que ela colocou, né, da reencarnação e dos órgãos do perispírito, né? Então, desejar uma boa noite a todos, um bom resto de semana. Semana que vem a gente está de volta com os nossos estudos. E lembrem, né, aquelas pessoas que quiserem aí conversar tanto sobre o espiritismo quanto para entrar lá no grupo, eu já deixo aqui o aviso, chame nos nossos Instagrams, e o pessoal que eu vi que alguém já colocou ali, eu já chamei lá no KardecTube. Pode ser que agora de noite eu não consiga, mas aí amanhã eu já retorno, e aí nós vamos conversar sobre isso. Então, uma boa noite a todos, um bom resto de semana, até a próxima.